Olá e obrigado por escolheres mais um vídeo aprendemate.online. Se andas às voltas agora com as progressões geométricas e as aritméticas também, é a altura certa para pegares neste vídeo. Vamos resolver aqui um exercício de teste. Bom, temos muitas fórmulas para usar, eu não vou pôr aqui tudo no início, à medida que elas forem surgindo, vamos vendo o que é que precisas mesmo de decorar. Portanto, temos aqui uma progressão. Ou melhor, temos uma sucessão que é definida por recorrência, que vamos ter de provar realmente que é uma progressão, que é logo a primeira pergunta. Mostrar que o DN é uma progressão geométrica. Temos que indicar também a sua razão. Ora, primeiro que tudo, tens de perceber muito bem como é que funciona a definição por recorrência. Basicamente, tens uma sucessão em que te dão um primeiro termo, neste caso, e depois dão-te uma lei de formação, que é esta segunda expressão. Okay? Isto podes ler como sendo qualquer termo que queiras calcular vai ser igual ao anterior, o UDN. Se o UDN mais um é um termo, o UDN será o anterior, não é? Podes imaginar aqui uma sequência de termos, chegas ao UDN, o que virá a seguir será o UDN mais um e por aí fora. Portanto, quando calculas um termo qualquer, pegas no anterior, fazes estes cálculos aqui e obtens o que queres, está bem? Então, por exemplo, vamos calcular alguns termos só para ver como é que isto funciona. O primeiro já temos, será menos 4. Então, para calcular o segundo termo, precisamos de menos, e agora o anterior, que é o U de 1 sobre 4. Ora, se já conhecemos o U de 1, fica menos, o U de 1 seria menos 4, atenção aos sinais, sobre 4, o que nos vai dar mais 4 sobre 4, e temos 1, seria o segundo termo. Só mais um termo, vamos calcular aqui o terceiro. Como é que o fazemos? Precisamos do anterior, o 2, a dividir por 4 e trocamos-lhe aqui o sinal. Ficamos com, neste caso, menos 1, que era o 2, sobre 4. Portanto, a seguir vai dar menos 1 quarto e assim sucessivamente. Bom, para provar que se trata de uma progressão geométrica, como é que se relacionam os termos numa progressão geométrica? Já sabes que ao avançar de um termo para o seguinte, novamente aqui a sequência de termos, o que vamos fazer é multiplicar sempre por um valor constante. Não é? Daqui para aqui multiplicamos por um valor a que vamos chamar a razão e esta lei é sempre a que se verifica daí para a frente. Agora, isto não pode ser obviamente justificado só com 2 ou 3 termos. Não é? Eu podia até ver aqui por quanto é que eu multipliquei daqui para aqui para obter o termo seguinte. De certa forma, essa informação já está ali na lei de formação. Se reescrevermos ligeiramente aqui a expressão, o que nós temos é o seguinte. Temos que o U de n mais 1 é igual a qualquer coisa a multiplicar por U de n. Ora, essa qualquer coisa ali terá de ser menos 1 quarto, não é? Portanto, está aqui escondido isto. Um termo é menos 1 quarto vezes o anterior. E, portanto, nós conseguimos já perceber que a razão está aqui, não é? Não é esta a justificação que vamos usar, mas é só para perceber já por quanto é que estamos a multiplicar cada termo para obter o seguinte. Então, confirma-se que se multiplicarmos por menos 1 quarto, vamos obter depois o 1, e se multiplicarmos o 1 por menos 1 quarto, obtemos o menos 1 quarto e assim sucessivamente. Ok? Mas como eu disse, não chega só mostrar isto com 2 ou 3 termos. Okay? Então, como é que nós provamos que uma progressão ou que uma sucessão é uma progressão geométrica e como é que determinamos a razão? Vamos usar uma fórmula que eu vou já colocar aqui. Vamos só criar aqui mais espaço. Portanto, a fórmula para justificar que se trata de uma progressão geométrica é a de que o U de n mais 1 dividido por U de n dá sempre constante. E vamos chamar essa constante a razão. Portanto, isto terá que ser sempre constante para todo o n pertencente aos naturais, exceto 0. Okay? Que é o mesmo que dizer, não é? Seria o mesmo que dizer que um termo é o anterior vezes a razão. Ok? Pronto, então vamos justificar isso como não temos um termo geral, temos uma sucessão definida por recorrência. O que significa que temos que trabalhar com a única relação entre termos que aqui temos, que é esta. Bom, isto pode ser feito mais do que uma forma. Uma é bastante intuitiva, é pegar na expressão que ali temos
e reescrever fazendo aparecer este quociente. Consegues ver ali onde? Portanto, o U de n mais 1 é igual a menos U de n sobre 4, o que significa que para criar aquele quociente podemos pegar no U de n, vou só escrevê-lo aqui primeiro com outra forma, menos 1/4 vezes U de n, ainda se torna mais simples de perceber. E agora vemos que podemos passar o U de n que está a multiplicar para o outro membro da igualdade, passando-o a dividir. Não é? Portanto, ficaria U de n mais 1 sobre U de n é sempre igual a menos 1/4, isto para todo o n pertencente aos naturais. Ora, se este quociente é sempre constante, então podemos concluir que U de n é uma progressão geométrica e a razão está ali, de razão menos 1/4. Ok? Portanto, esta é uma forma de o fazer. Há quem faça de maneira ligeiramente diferente, que é mesmo, portanto, eu vou pôr aqui, ou em alternativa, nós podemos tentar mesmo calcular aquele quociente, começando por escrever o de n mais 1 sobre o de n, e no lugar do de n mais 1, aqui em cima, podemos colocar aquela expressão, no fundo, esta toda aqui, que seria menos U de n sobre 4, tudo isto sobre U de n, não é? E depois, reescrevendo isto, menos U de n sobre 4, dividir por U de n é o mesmo que multiplicar pelo inverso, o que nos leva aqui para este fator em cima e em baixo que podemos cortar, obtendo menos 1/4. Pronto, portanto, são equivalentes no fundo estas duas formas. Escolhe aquela que preferires. Pronto, com isto temos a linha A, vamos já para a seguinte. Na linha B, o que é que nos pedem? Temos de verificar que o de n é dada por esta expressão que está aqui, o que faz lembrar o quê? O termo geral, não é? Portanto, para isso vamos precisar de mais algumas fórmulas. Para o termo geral, no caso da progressão geométrica, temos uma fórmula, não é? Portanto, pode ser o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Há uma outra fórmula, nem toda a gente aprende esta fórmula, mas se quiseres, também dá muito jeito, que permite, em vez de utilizar o primeiro termo, utilizar um termo qualquer, vamos chamar-lhe U de k, e depois fazemos aqui um acerto multiplicando por r elevado a n menos k. Se reparares, no fundo, a de cima é um caso particular desta de baixo, em que o k é 1. Está bem? Portanto, a de cima de certeza que aprendeste, esta é a mais importante. Se o teu professor ou professora utilizarem a de baixo, tens aqui mais uma opção, ok? Bom, então, o termo geral nós conseguimos chegar a partir usando esta fórmula, não é? Precisamos do quê? Neste caso temos já que é uma progressão geométrica, de razão vimos que era menos 1/4 e temos o primeiro termo, que é menos 4. Portanto, temos tudo para aplicar aquela fórmula, esta aqui, do termo geral, e vamos ver se chegamos a esta expressão ou a uma outra que precise de algum trabalho ainda, que é o mais provável. Portanto, aplicando aqui a fórmula, temos o primeiro termo, menos 4, vezes a razão, menos 1/4 elevado a n menos 1. E vamos olhar para o objetivo, que é este, e realmente não está igual, obviamente. Vemos ali uma potência com base 4, isso é importante. A nossa potência aqui tem base menos 1/4 e, portanto, vamos ter que modificar esta expressão de alguma forma. Bom, não há um caminho único, eu vou optar aqui por um, não é? Mas podes encontrar outros e é bom até treinar diferentes maneiras de lá chegar. Portanto, neste caso, o que é que vamos fazer? Vamos tentar, primeiro, temos aqui a questão deste menos, a base está negativa, enquanto que ali aparece só 4, portanto, vamos começar a separar este menos da potência de 4 ou 1/4, já vamos ver o que fazer com isto. Portanto, vamos imaginar ali não menos 1/4, mas sim menos 1 vezes 1/4, que é a mesma coisa. Então, teremos um produto, menos 1 vezes 1/4, tudo isto elevado àquele expoente de n menos 1. Agora,
tendo uma estrutura deste tipo, que é, vamos chamar-lhe A vezes B, temos um produto de dois fatores elevado a um expoente, eu aqui vou colocar N, podemos passar aquele expoente para cada um desses fatores, A elevado a N vezes B elevado a N, tá bem? Atenção que só podes fazer isto com o quê? Com multiplicações, divisões, nada de tentar fazer o mesmo com adições e subtrações, tá bem? Portanto, a propriedade aqui já não se aplica. Tá bom? É só pensar, por exemplo, no caso notável, A mais B ao quadrado não é A ao quadrado mais B ao quadrado, tá bom? Bom, então, usando esta aqui, vamos separar aquela potência, ficando o menos 1 elevado a n menos 1 e o 1 quarto elevado a n menos 1. Portanto, de certa forma já começam a aparecer aqui alguns elementos, ainda não totalmente como queremos, mas o menos 1 elevado a n já tem alguma coisa a ver com isto, e aqui o 4 elevado a 2 menos n estará relacionado ou com isto, ou eventualmente também com o resto dos elementos que aqui temos. Portanto, vamos tentando empurrar a expressão para aquilo que pretendemos. Uma das coisas a fazer, então, será, por exemplo, este menos 1 elevado a n menos 1, ali só aparece n. Vamos separar também esta potência. E aqui vamos fazer o menos 1 elevado a n. Temos várias formas de ver isto. Pode ser, por exemplo, usando a propriedade da divisão entre potências. Poderia ser sobre menos 1 elevado a 1. Portanto, repara com calma o que é que eu estou aqui a usar. Quando tu tens potências com a mesma base a dividir, não é? A elevado a x, por exemplo, sobre A elevado a y, podes usar a propriedade, dás a mesma base, subtrais os expoentes. Normalmente utilizas mais a propriedade neste sentido, mas se olhares neste sentido, vês o que acabámos de fazer, não é? Desmontámos uma situação destas, uma estrutura destas, num quociente entre duas potências. Agora, na parte seguinte, vamos também já começar a encaminhar esta potência para fazer aparecer uma base 4, não é? Como é que fazemos isso? Potências de expoente negativo, não é? 2 elevado a menos 1, por exemplo, é o mesmo que 1 meio. 3 sétimos elevado a menos 2 é o mesmo que 7 terços ao quadrado. Portanto, para podermos inverter a base destas potências, o que vamos fazer é trocar o sinal do expoente, está bem? Portanto, 1 quarto elevado a n menos 1 poderá ser 4 elevado e agora ao simétrico do expoente. Se tínhamos n menos 1, o que é que vai ser o simétrico? Vai ser menos n mais 1, ou então 1 menos n, está bem? Portanto, o 1 menos n é simétrico de n menos 1. Bom, já está um pouco mais de acordo com o que nós queremos, só falta agora, por exemplo, aqui, podemos fazer o quê? Este menos 1 com o menos 4, podemos dividir e vai nos dar um número positivo, fica 4, vezes menos 1 elevado a n, vezes 4 elevado a 1 menos n. E já estás a ver aqui o que vamos fazer a seguir, não é? Portanto, este 4 podemos multiplicar por esta potência e passamos a ter 4, damos a mesma base e somamos os expoentes, sabendo que aqui está escondido um 1, não é? Portanto, vai ficar 1 mais 1 menos n, o que significa 2 menos n, vezes menos 1 elevado a n, e finalmente vamos pôr, como eles ali têm, a expressão final, menos 1 elevado a n, vezes o 4 elevado a 2 menos n. E cá está, chegamos a isto para todo o n, pertencente aos naturais exceto 0. Bem, portanto, não é um caminho sempre a direito. Nós vamos aqui à procura, mexendo na expressão, usando as propriedades das potências, sempre de olho no que queremos obter, está bem? Pronto. Ok? Então este também já está feito. Vamos ao próximo. Bom, na pergunta C, temos aqui agora uma situação que nos vai dar um bocadinho mais de trabalho. Pedem-nos a soma de termos desta progressão. Neste caso, queremos a soma dos 10 termos consecutivos a partir do quinto termo inclusive. Vamos apresentar depois o resultado arredondado às milésimas. Bom, antes de vermos propriamente a estratégia, até vamos pensar em duas. Vamos tentar perceber primeiro que termos é que queremos realmente somar. E aqui é importante perceber como é que é feita a contagem. Então,
queremos começar a partir do quinto termo, teríamos o quinto, o sexto, o sétimo, e agora vamos até que termo? Se calhar uma resposta assim rápida, sem pensar, seria dizer, bom, vamos até, são 10, eu avanço 10, somo 10 ao 5 e tenho 15. Mas vamos lá ver com atenção. Será que serão mesmo 10 termos se eu for até ao 15º? Vamos lá contá-los aqui. Sétimo, oitavo, nono, décimo, 12º, por aí fora, até... E agora eu vou até ao 15º, mas vamos lá pensar se será mesmo necessário ir até aí. É só contar, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na realidade, 10 termos vão apenas até ao 14º, ok? Então, como é que nós temos que ter o cuidado de fazer a contagem? Na realidade, se eu quiser contar quantos termos estão aqui entre o quinto da ordem 5 e de ordem 14, nós vamos ter que fazer o seguinte, fazemos 14 menos 5, mas temos que lhe somar 1, ok? 14 menos 5 mais 1. Isto vai nos dar os 10 termos. Ok? Portanto, se quiseres saber, por exemplo, quantos termos é que estão entre o U de 20 e o U de 22. Eu estou a pôr aqui de propósito dois termos muito próximos para veres como realmente é isto que acontece. Portanto, daqui até aqui não é 22 menos 20 apenas. Se eu fizer 22 menos 20, dá-me dois termos e na realidade está aqui ainda o U de 21. Eles são 3. Tá bem? Portanto, teria que ser 22 menos 20 mais 1, o que nos dava 3 termos neste caso. Tá bem? Pronto. Então, agora que está mais claro em termos de contagem, nós queremos começar no U de 5 e terminar no U de 14. Porém, temos mais do que uma forma de contar. Ora, uma estratégia que não é aquela que eu aqui vou usar seria começar por contar tudo até 14, mesmo aqueles que nós não queremos. Portanto, deixa lá ver se eu consigo pôr isto aqui de maneira a que se perceba o que eu quero dizer. Portanto, nós vamos contar também a soma, por exemplo, do primeiro, mais o segundo, mais o terceiro e mais o quarto. Como é que contamos isto tudo de uma ponta à outra? Seria, portanto, a soma, eu vou representar aqui, a soma que nós queremos vai começar no quinto termo, portanto eu vou representar desta forma, aqui até, e já vimos que era até ao 14º. Então, esta soma começa por ser calculando toda a soma, desde o primeiro até o 14º. Vamos representar desta forma, S14. Está bem? Desde o primeiro até ao último, mas contamos a mais. Portanto, agora vamos retirar aquilo que não queremos. O que é que nós não queremos? Esta primeira soma aqui. Portanto, esta soma tem de ser retirada, que é a soma dos primeiros 4 termos. Ok? Portanto, esta seria uma estratégia. Calculavas esta soma e a diferença dá daquilo que queres. Está bem? Já agora, que fórmula é que nós temos para calcular estas somas? No caso da geométrica, vamos ter a fórmula soma dos primeiros n termos consecutivos. Começamos no primeiro e fazemos agora 1 menos a razão elevada a n, que é o número de termos a somar, sobre 1 menos a razão. Pronto. Portanto, terias que fazer isso com o 14 e com o 4. Ok? Pronto. Agora, há uma alternativa. Também depende agora se na escola começaste a usar já esta forma ou não, esta estratégia. Se não, tens esta aqui como alternativa. E o que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar, no fundo, a mesma fórmula que ali está, mas começando no termo que queremos, que é, neste caso, o quarto, não é? Portanto, desculpa, o quinto termo. Portanto, esta forma que aqui está pode ser escrita de uma maneira ligeiramente diferente. Eu vou dizer que é a soma do termo da ordem k até um certo n, começando no primeiro, que é o U de k, e depois fazendo 1 menos a razão. E agora aqui vamos ter o número de termos no expoente. Portanto, este n, aqui na fórmula principal, aqui será como? Será o último menos o primeiro que estamos a usar, mais 1, que é aquela contagem dos termos que estamos a somar que vimos há pouco. Ok? Pronto, então, se usarmos a fórmula de baixo,
que é o que vamos fazer agora. Vamos calcular desde o quinto até ao 14º. Vamos precisar do termo u de 5, por onde começamos, e depois é aplicar a fórmula 1 menos a razão. O número de termos, aqui nós sabemos, vamos só pôr aqui, número de termos, sabemos que estamos a somar 10, nós aqui já sabíamos, não é? Portanto vai ficar elevado a 10, mas se não soubéssemos era 14 menos 5 mais 1, que dá os 10. Tudo sobre 1 menos a razão. Pronto, vamos precisar do quinto termo, e para isso, vamos fazer aqui à parte, temos duas hipóteses, ou usamos, podemos usar o termo geral, já aqui o temos, não é? Portanto vamos calcular já aqui rapidamente, portanto será menos 1 elevado a 5 vezes 4 elevado a 2 menos 5, o que significa que teremos menos 1 vezes 4 elevado a menos 3. Ok. Agora, vamos só calcular isto, seria menos 1 vezes 1 sobre 4 ao cubo, invertendo aqui a base, o que dá menos 1 sobre 4, 16 vezes 4, 64. Ok, temos o quinto termo. Vamos colocá-lo aqui, menos 1 sobre 64. E agora vamos colocar também 1 menos a razão, que era menos 1 quarto, elevado a 10 sobre 1 menos 1 quarto. Pronto. Está aqui a expressão. Isto dá algum trabalho a simplificar, se não usarmos a calculadora. No entanto, se reparares, pedem-nos um resultado arredondado às milésimas. Portanto, a ideia vai ser colocar isto tudo na calculadora e retirar o resultado aproximado, está bem? Portanto, eu vou deixar isso para tu fazeres e vou-te apresentar aqui o resultado para confirmares. Portanto, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, se não conseguiste obter o resultado que eu vou colocar aqui. Isto deverá dar aproximadamente menos 0,012, está bem? Portanto, carregas isto tudo para a calculadora e ela faz o trabalho mais chato e deves ter este resultado, ok? Portanto, esta seria a soma dos 10 termos consecutivos. Vamos ao próximo. E na linha D temos novamente uma soma. No entanto, agora atenção, isto é a soma de todos os termos desta progressão, o de n, que é uma soma infinita, não é? Portanto, imagina, tinhas aqui todos os termos, o de 1 mais o de 2, etc. E queremos somá-los. Ora, no caso da progressão geométrica apenas, nós vamos conseguir fazer esta soma, mas em determinadas condições, porque nem sempre esta soma é finita. Então o que é que tu deves ter aprendido? Que podes aplicar isto se a progressão geométrica tiver uma razão cujo módulo seja menor que 1. Tá bem? Portanto, se acontecer isto, então tens uma formulazinha para calcular facilmente isto. Qual é a fórmula? Ora, esta fórmula será o primeiro termo sobre, vamos pôr assim, 1 menos a razão. Ok? Portanto, esta é a última fórmula a juntar ao formulário que já tens. Pronto. É assim, há formas de perceber de onde é que isto veio. Se tu pensares na fórmula da soma de n termos, se nós agora, a soma de n termos vai até um termo específico, não é? Eu posso somar os primeiros 10, os primeiros 1000, por aí fora. Então o que nós estamos a fazer é aumentar cada vez mais esse valor de n e, na prática, fazê-lo tender para infinito, porque queremos todos os termos, não é? Teoricamente, a soma de todos os termos. Então, isto é, na prática, um limite que, de acordo com este programa, não vais trabalhar assim de forma muito formal, mas esta soma seria o limite da soma de n termos, ok? E se perceberes um bocadinho só, pelo menos, do que acontece a estas potências aqui, esta potência r elevada a n, ou será um limite que vai depender do valor da base. Portanto, se tivermos uma base, como por exemplo, imagina 2 elevado a n, o que é que tu achas que acontece a esta potência? Esta potência, o n igual a 1, 2, 3, vai fazer com que aumente cada vez mais. Portanto, à medida que o n aumentar, esta potência vai tender para um valor enorme.
vamos representar por mais infinito. Mas se eu tiver um valor cujo módulo fica que é inferior a 1, aliás, se este módulo for inferior a 1, então vai acontecer outra coisa. Por exemplo, se tiveres 1 meio elevado a n, o que é que acontece? Aumentas o n, vais ter potências que te dão valores cada vez mais baixos e tendem para zero. À medida que o n aumenta, esta potência tende para zero. Também poderia ser negativa. Se tivesses menos 1 meio elevado a n, também iria dar valores cada vez mais pequenos em módulo, embora aqui tendo sinais diferentes, vai alterando os sinais, mas tende também para zero. Pronto. Para que é que isto serve? É só para ilustrar que se tentarmos calcular o limite nesta forma da soma de n termos, esta aqui em cima, na prática, o limite desta constante vai ficar a constante que tu vês aqui. Esta potência, como acabámos de ver, se o módulo daquele valor ali, que é a razão, for inferior a 1, aquilo tende para zero. E, portanto, se tende para zero, este termo vai desaparecer. E agora vê, se multiplicares o u de 1 por 1, fica o u de 1, que é o que está aqui, e em baixo tens o 1 menos r, que aparece na fórmula. Está bem? Pronto, não é obrigatório que saibas de onde é que isto veio, mas só por curiosidade eu acho que é interessante saber que isto está tudo ligado e que faz sentido. Portanto, temos aqui a forma a usar. A única coisa que tens que fazer na prática é, primeiro, justificar que a razão em módulo é inferior a 1. Portanto, a razão neste caso era menos 1/4, módulo de menos 1/4 é 1/4 e, portanto, é menor que 1. Ok, estamos nas condições de aplicação para a soma de n termos, então vamos só aplicar a fórmula. A soma será o primeiro termo. Ora, o primeiro termo já tínhamos ali que era menos 4, sobre 1 menos a razão, que é menos 1/4. Agora é calcular isto. E o que é que isto vai dar? Em cima menos 4, em baixo temos 1 mais 1/4. O 1 seriam 4/4. 4/4 mais 1/4 e temos 5/4 em baixo. E agora, dividindo, vamos transformar na multiplicação pelo inverso, ficaria vezes 4 sobre 5, ou seja, menos 16 quintos. E cá está feito. Portanto, recapitulando, passámos aqui por várias coisas. Como é que provamos que uma sucessão é uma progressão geométrica? É aplicar este quociente, tem de dar sempre constante. Vimos como é que podemos determinar o termo geral de uma progressão geométrica. Temos esta forma principal, mas também temos aqui esta alternativa, se quiseres. Finalmente vimos algumas somas. A soma de um certo número finito de termos, com esta formulazinha aqui. E no caso específico de termos, temos também esta que poderemos usar quando começamos a partir de outro termo que não o primeiro. E finalmente, então, nestas condições, a soma de todos os termos da progressão geométrica. Okay? Espero que tenha ajudado. Agora vai fazer mais exercícios, pratica, deixa um gosto se ajudou, subscreve o canal caso não o tenhas feito e visita o site onde há muita coisa para utilizares. Boa sorte então, até à próxima.